Olá a todos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez na aula do professor Jorge Formiga. Tudo bem, gente? Tudo bem com todos? Espero que estejam bem. Vamos continuar aqui o nosso estudo para funções de N variáveis. Em especial, nós vamos falar hoje dos máximos e mínimos absolutos, né? Na aula anterior, eu falei dos máximos e mínimos locais, e agora nós vamos tratar do teorema do valor extremo, que garante esse máximo e mínimo para funções de N variáveis. Então, sem muita enrolação, vamos lá. O que é que a gente precisa entender ou ter em mente para entender um pouco do conceito e da construção da ideia de máximos e mínimos absolutos? A gente já sabe lá de cálculo 1 que para a função unidimensional, que desde que f seja contínua dentro do intervalo fechado, vai existir de fato um máximo e um mínimo absoluto dentro desse intervalo. A ideia para funções de n variáveis, em especial para funções de duas variáveis, esse intervalo, esse conjunto fechado, é definido por um espaço, né, por uma região, né? Então aqui essa região é chamada de conjunto fechado de R2, né? Esse conjunto que contém todos os pontos dentro, né, e as extremidades. É importante que a extremidade dessa região faça parte, né? Por exemplo, a gente está falando de conjunto fechado, aqui está um exemplo de conjunto fechado, e se ao menos um desses valores dentro dessa região não estiver contido nessa região, ele é chamado de conjunto não fechado. Então, aqui está 3 casos de conjuntos não fechados. Tá? Só para a gente ter ideia, porque a gente vai precisar, ao estudar ou determinar o máximo e mínimo absoluto, é necessário a gente avaliar também vou chamar aqui de borda dessa região, né? Então é nessa borda que a gente também tem que avaliar se existe máximo e mínimo absoluto. Então, como o fato é que a gente avalia dentro e também na borda, então isso garante para a gente que ele vai ser o máximo ou o mínimo absoluto se existir. Então, exemplo, aqui eu peguei uma região fechada, você vai perceber aqui que é uma circunferência de raio 1, mas aqui está menor ou igual a 1, né? Então, se é menor ou igual a 1, significa que a borda ela faz parte. Se não tivesse igual aqui, seria algo parecido com essa figura aqui, né? Se fosse um raio 1 aqui, então seria essa região interna, excluindo a borda, né? Que não é o caso, esse aqui é esse caso aqui. Então aqui é um caso de um conjunto fechado, né? E quando a gente falar de limitado, né, conjunto limitado do R2, é aquele que está contido em uma bola aberta. Então, por exemplo, peguei aqui numa reta unidimensional, que aqui o infinito é aberto, mas ele é limitado aqui no A positivo, tá bom? Então essas são informações que a gente precisa ter em mente quando a gente falar sobre o teorema, né? O que é que diz o teorema? Fala o seguinte: se nós temos uma função que é contínua dentro desse conjunto fechado ilimitado do R2, então f, de fato, ele vai assumir um valor máximo e mínimo absoluto em pontos, né? Em alguns pontos que estejam nessa região fechada. Então, o que é que nós podemos dizer? Lembre que é bem semelhante ao teorema visto lá em cálculo 1, para a função unidimensional. Então a gente agora, a partir de agora, pode construir uma ideia ou um procedimento para se determinar esse máximo e mínimo absoluto. De que forma? Como é que a gente avalia, né, esse procedimento? Pensando, se nós conhecemos a borda do conjunto e conhecemos os pontos críticos, que são pontos candidatos a máximos e mínimos, né, desse conjunto, então a gente tenta primeiro determinar os pontos críticos e depois avaliar nas extremidades do conjunto. Porque os pontos críticos eles devem estar dentro do conjunto. E aí a gente compara entre os pontos críticos e as extremidades quem é máximo e quem é mínimo, e aí vão ser absolutos dentro desse domínio, desse conjunto fechado. Tá bom? Eu vou pegar um exemplo aqui que define bem
essa ideia de extremidade do conjunto. Então vamos pegar aqui um retângulo, ou melhor, pegar esse exemplo aí, dentro de um retângulo, né? O conjunto que eu estou definindo aqui é esse, né? Ele está fechado, né? De x variando de 0 até 3 e y de 0 até 2. Note que as extremidades aqui fazem parte, né? Ó. Então, isso aqui me garante que eu posso avaliar o máximo mínimo absoluto através desse teorema. Okay? Bom, que região é essa? Que superfície é essa? Né? Só para lembrar, isso aqui tem grau 2 e a gente pode até tentar esboçar isso manualmente, mas eu coloquei a figura aqui, apesar que é até um pouco complexo de fazer essa figura, né, manualmente. Mas enfim, eu coloquei a figura aí para a gente tentar entender que é um caso que, ao limitar D é essa região que está no plano, está aqui, ó, certo? D, essa região. A superfície é essa aqui. Então, dentro dessa região, né, quando a gente rebate os pontos aqui na superfície, é possível a gente definir quais são os máximos e os mínimos absolutos. Note que se a gente pegar aqui, olhando assim nessa posição da figura, esse ponto aqui, ele é um ponto que está crescendo aqui, vem de cair daqui para aqui, ele cresce e depois começa a decrescer. E se pegar desse ponto, ele decresce e depois sobe lá para o outro lado, né? Então, esse provavelmente não, esse já de cara já não é o mínimo absoluto. Mas vamos usar o teorema para poder a gente avaliar. Pouco importa o que acontece com a figura para frente aqui, né? Não me interessa. O que me interessa é apenas dentro dessa região D. Então, o primeiro passo, o que é que diz? Em busca dos pontos críticos. Porém, só para entender aqui, nós vamos avaliar também dentro dessa região, né, aqui dentro, os pontos dentro dela e nas extremidades. Né? Existem pontos máximos e mínimos nessa extremidade? Né? Se o conjunto for fechado, o teorema garante que sim. Quem são eles? Tá? E outra pergunta, será que nessa extremidade os valores que assumem aqui são os maiores, ou o maior de todos, né, ou o menor de todos? Vamos verificar, é o próximo passo. Então, vamos lá. Determinando os pontos críticos, ou seja, derivar essa função e igualar a zero. Então, derivando aqui primeiro parcialmente em x, né, vai ficar 2x aqui menos 2y, aqui vai zerar, né, porque y a princípio é uma constante. Quando derivado parcialmente em x, e agora derivando parcialmente em y, encaramos como x uma constante. Então fica, aqui vai dar zero, aqui fica menos 2x e aqui vai dar o 2. Então está aqui a derivada em x e a derivada. Igualando a zero, ambas as equações, podemos tirar o valor de x e y aqui. Aqui eu posso cortar aqui e já concluir que x é igual a y, né? X é igual a y. É isso. Se x é igual a y, dessa daqui, cortando aqui, podemos ver que x é igual a 1. Né? X aqui é igual a 1. Então, se x é 1, e aqui garante que x é igual a y, logo, o ponto crítico aqui é o ponto 1, 1. Correto? Substituindo na equação 1 aqui, eu vou ter, né, f de 1 igual a 1. Estou colocando 1 aqui, 2 vezes 1 dá 2, então 1 menos 2 dá menos 1, aqui vai dar 2, então dá 1, correto, de fato. Então já determinamos os pontos críticos e calculamos o valor do ponto, o valor de f nesse ponto. Por enquanto a gente não sabe, ele é um candidato a máximo e mínimo. Então, próximo passo é analisar a fronteira, né, as extremidades do conjunto D. Então, olhando para essa figura, que é aquela da região D, vamos começar a analisar cada uma. Lembre-se que L1, L2, L3, L4, eles são retas, né? Então, em cima dessas retas é que podemos fazer uma análise de máximos e mínimos. Mas como é que nós vamos fazer isso? Da seguinte forma, quanto é que vale essa extremidade aqui, né? Essa extremidade ela é válida, olhando para essa equação aqui, se a gente zerar todos os valores que são colocados aqui,
de y, ou melhor, de x, o y é zero, né? Se você pegar qualquer x que nós pegamos aqui em cima dessa linha, dentro do eixo x, o y vale zero. Então, nesse caso, em L1, o y vale zero, tá? Vou apagar aqui. O y vale zero. Então, bom, se o y vale zero, substituindo zero aqui, vai zerar isso, sobra apenas, né, x ao quadrado. Então, nossa função lá de cima é apenas dependente agora de x ao quadrado. Então, dentro desse intervalo, né, em cima dessa reta, vamos pegar aqui onde é que ela atinge o máximo. Lembrar que o x aqui, ele varia em cima dessa reta de 0 a 3. Né? De 0 a 3. Então, quanto é que vale f de xy? Né? A pergunta é essa, f de xy de 0 a 3. Né? Para x variando de 0 a 3, porque o y é 0. Então, a nossa superfície está sendo avaliada agora através apenas de x ao quadrado. Pois bem, quando x for 0, né, eu vou ficar f de 0, 0 igual a 0. Quando x for 3, né, colocar o 3 aqui, 3 ao quadrado, 9. Então, tenho aqui o f de 0, 0 e o f de 3, 9. Então, avaliei exatamente aqui e aqui, né? Ok? Então, o que é que eu posso garantir dentre esses pontos? Que f de 0, 0 é o mínimo e f de 3, 0 é um máximo. Por enquanto, eu sei que um é máximo e o outro é mínimo dentro dessa linha, dentro dessa reta ali 1. Então, não posso dizer nada sobre máximo e mínimo absoluto, porque eu tenho que avaliar a borda inteira, né? Porque aqui dentro eu já tenho um ponto crítico, certo? Que é esse cara aqui dentro do D. A questão agora é nesse ponto, porque f de 1, se você perceber, ó, o ponto 1, ele está aqui, ó, 0, e aqui é 3, então ele está mais ou menos aqui, ó, 1, né, e aqui, ó, 1. Então, nesse ponto aqui, ele assim atinge um valor, f que vale 1. Dentro de D, então dentro de D ele vale 1 para mim, eu não sei se é máximo ou mínimo. Vamos agora pegar acima da reta L2. Na reta L2, se você olhar aqui, né, qualquer valor que eu pegar aqui em cima, o x sempre vai ser 3 e o y vai variar. Então o x igual a 3, eu fixo ele, eu garanto que minha superfície vai variar em cima dessa reta. Então colocando x igual a 3 na minha superfície, o que me sobra dela, né, dessa superfície aqui, nossa que bagunça, o que me sobra, deixa eu apagar aqui, dessa superfície, né, aqui é apenas a equação 9 menos y ao quadrado. Pois bem, então, mas y varia de quanto a quanto? Se você olhar aqui para o gráfico, y varia de 0, né, de 0 até 2. Então, y varia de 0 a 2. Então, vamos avaliar essa superfície dentro do intervalo y. Então, pega aqui. Eu tenho uma reta, né, então, importante aqui um comentário. Se eu derivar, voltando aqui para que eu esqueci de comentar, aqui é uma função quadrática, né? Eu agora também até esqueci de fazer esse comentário. Eu peguei entre a extremidade 0 e 3, aqui é uma parábola, né? Então, se eu derivar aqui, fica 2x igual a 0, né? Igual a 0, eu vou ter aqui x igual a 0, né? Ou seja, x igual a 0, eu até esqueci de comentar, a gente tem que avaliar isso. Como é uma parábola com cavidade para cima, em x igual a 0, ela atinge o mínimo, né? E coincidentemente, eu peguei aqui nesse intervalo e deu o mesmo valor, tá? F de 0, 0 igual a 0. O que eu quero dizer é que se aqui eu colocasse o intervalo de 0 por causa de x aqui, de 0 a 3, sendo que ela não atingisse o mínimo dentro desse intervalo, por exemplo, atingisse o mínimo em 1, por exemplo, o f de 1, 0 fosse um valor ainda menor do que 0, então eu ia ter que usá-lo aqui, o mínimo dentro desse intervalo. Tá? Mas como ele atingiu o mínimo no próprio 0, que coincidentemente é o 0 dessa parábola, né? Então eu deixei olhando para cá. A próxima reta eu vou falar bem sobre isso. Aqui é uma reta, então de fato uma vai ser o mínimo e outra vai ser o máximo. Então, por exemplo, coloca o 0 aqui, né? vai dar 9, né? O f de 3, 0, vai dar 9, e coloca o 2. 9 menos 8 dá 1, então o f de 3, 2 vai dar 1. Então,
esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo entre esses dois intervalos. E de fato, como aqui é uma reta, vai ocorrer o mínimo nesse ponto e o máximo nesse. Vamos pegar agora um L3, que é esse cara aqui, ó, o L3. Vou apagar mais uma vez aqui, que está atrapalhando, né? Então o L3 aqui, nessa reta aqui em cima, né? Nessa reta em cima, o Y vale 2. Não sei se vocês perceberam, né? O Y vale 2, ó. O Y vale 2. Ok? Então, se o Y é igual a 2, eu vou jogar na minha superfície, substituir Y por 2, vai me restar essa equação, né? Só olhar para cá, colocar 2 aqui e 2 aqui, vai ficar 4 aqui, 4x e aqui x ao quadrado. Note que é uma parábola. Só que o x varia também aqui, né? O x varia de 0, né, daqui até aqui, de 0 a 3. Beleza, mas note que é o comentário que eu fiz na primeira aqui na L1. Mas se você colocar o 0 aqui, ó, aplicar o 0, vai dar 4. Se você aplicar o 3, né, o 0 vai dar 4. Se você aplicar o 3 aqui, vamos lá, 3 vai dar 9 menos 12, 9 menos 12 dá menos 3, mas que dá, né, dá 1, é isso? Dá 1. Então, mas olha só, como é uma parábola, note, vai ter uma parábola. Se você derivar isso aqui, vou até colocar aqui do lado, se você derivar aquela equação ali, fica 2x menos 4, né? 2x menos 4. Igualando a 0, para a gente achar o ponto crítico, vai ficar, dividido por 2, vai ficar x igual aqui a 2, né? 2. Note que em x igual a 2 é a parte mais baixa da parábola aqui, né? Esse é o que a concavidade está para cima, então vai ser o mínimo. Então, ele não atingiu o mínimo em 0. Ele atingiu o mínimo em 2. Então, por isso que eu não vou colocar aqui o f de x0, y2. Eu vou colocar o do 2. Né? O 2, 2. Ok? 2 por causa desse y e o 2 daqui por causa do x igual a 2. Coloque o 2 aqui, ó, vai ficar 4 menos 8 mais 4, né? Então aqui vai ficar 0, ok? De fato, ele atingiu o valor 0, e se você colocasse o x igual a 0, note que estava dando 1. Então, de fato, o menor valor aqui, ele atingiu quando o x foi 2, que está dentro do intervalo entre 0 e 3, está aqui, ó. Tá bom? Nesse pontinho, x igual a 2 e y igual a 2. Então, esse é o mínimo e esse é o valor máximo. Vamos para o L4, que é essa reta vertical aqui onde x é 0, né? X é 0, vai zerar esse, sobra apenas 2y, que é uma reta crescente. Então, vai valer o y que varia dentro dessa reta de 0 a 2. Basta eu colocar o 0, que vai dar 0, e colocar o 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter f de 0, 2, 4, e o f de 0, 0, valendo 0. Pois bem, nessa segunda etapa aí, vocês podem observar que fizemos uma análise da extremidade do conjunto fechado. Por isso que ele deve ser fechado, para poder a gente analisar exatamente na borda. E temos também um ponto dentro da região, que é o ponto crítico. O que é que o próximo passo e último? Comparar todos, né? Comparar todos. E dentre todos aí, lembrando que você olhando aqui você tem o ponto crítico, olhando para cá você vai perceber que esses três, eles são mínimos, né? Então, diante do teorema, ele vai ser o mínimo absoluto. E esse daqui é o valor máximo, que é o mesmo que está aqui em cima, né? Que é o mesmo que está aqui, é o f de 3, 0. Ele vai ser o máximo absoluto. Então, olhando para essa região aqui, né? Eu vou ter o f de 3, ele está 1 está aqui, né? 1 mais ou menos aqui, atingindo dentro daquele esse cara aqui, que já mostrei, né? Vindo de lá. E o f de 3, 9 está aqui, ó, f de 3, né? Desculpa, x3, y0, está aqui. Então, que é o valor máximo que ele atinge é esse cara aqui, que é o 9. Tá bom? Dentro da região. Por isso que não me interessa o que a superfície ela tem a partir dessa região. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido
Espero que o exemplo tenha deixado claro essa ideia de máximos e mínimos absolutos, ou seja, através do teorema do valor extremo. Na próxima aula, a gente vai falar dos multiplicadores de Lagrange, também que é um conceito para estudar máximos e mínimos absolutos, através de restrições, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Obrigado, gente, pela presença de todos. Tchau, tchau.